O despertar de Honório. Tendo no posto em que administrar outros espíritos que julgava estarem preparados, assim como o espírito Samara, para receberem mais esclarecimentos e desenvolvimento espiritual, Inácio encaminhou e acompanhou Samara, Maria e Helena a uma colônia próxima e mais apropriada, aproveitando a visita para rever velhos amigos. Ao chegarem lá, foram levados aos aposentos reservados a elas. As três encontravam-se admiradas com todo o que viam. Assim que se acomodaram e conheceram o lugar onde lhes seriam proporcionado grande parte dos seus estudos, Inácio solicitou a presença de Samara no salão principal, avisando-a de que alguém gostaria muito de revê-la e cumprimentá-la. Rapidamente caminhou até o salão. No trajeto sentia um misto de emoções que se alternavam entre a ansiedade e a curiosidade. Ao deparar-se com a figura conhecida de Nicolau, estremeceu encabulada. O espírito Nicolau centralizou seu olhar fraterno em Samara. Aproximou-se encantado de alegria pelo prazer de vê-la agora ali, na mesma colônia em que ele habitava e trabalhava como assistente do coordenador do departamento de orientação. Aproximando-se um pouco mais, segurou ambas as mãos de Samara, que abaixou o olhar envergonhado e com imensa alegria cumprimentou-a. Querida amiga Samara, como estou feliz por tê-la aqui. Ela, por sua vez, não conseguiu encará-lo. Quando encarnada, apaixonou-se imensamente por Nicolau, que na época já era casado com sua prima Lavínia. Por todos os meios tentava persuadi-lo para que vivessem juntos uma imensa paixão, não medindo as consequências de seus atos. Tentava separá-lo de sua prima, intrigando Lavínia contra Nicolau, querendo provocar imensa discórdia entre ambos. A experiência vivida entre Nicolau e Lavínia foi imensamente difícil, tendo em vista as tramas complexas armadas pela pobre Samara. Porém, o casal teve mais fé e assim adquiriu muita força para superar o desafio. Durante os 10 anos de matrimônio que os uniram, Samara os incomodou, dando-lhes paz somente quando Nicolau desencarnou, num acidente em que a charrete tombou e ele quebrou o pescoço, deixando a viúva com 3 pequenos órfãos de pai. Samara, mesmo em boas condições financeiras, não se propôs em ajudar sua prima, muito menos aos filhos de Nicolau, que passaram inúmeras necessidades devido à falta do pai. Mesmo viúva, empenhou-se ao máximo na educação e na boa formação moral dos pequeninos, guiando-os sempre para o caminho do bem e do amor fraterno. Desencarnou depois de 1 mês do casamento de seu caçula, quando já possuía 2 netos, um de cada outro filho já casado. Naquele instante, chegou ali, naquele saguão, o espírito Lavínia, que também queria cumprimentar a recém-chegada. Aproximando-se de Samara, abraçou-a com terno carinho, emanando-lhe imensa quantidade de energias fraternas. Samara retribuiu o afeto, mas não conteve as lágrimas de vergonha e arrependimento. Lavínia afastou-se do abraço e, colocando firmemente as mãos nos ombros da outra, balançou-a com firmeza, dizendo: Aqui não há lugar para lágrimas e tristezas. Se estás aqui, é porque tu mereces esta condição. Eu te fiz tanto mal, murmurou embargada pelos soluços. Eu deixei de obedecer às razões morais para dar atenção aos meus instintos imorais. Perturbei a vossa felicidade para destruir vosso matrimônio.
Não auxiliei quando em vossa viuvez, quando eu poderia e deveria. Não sei o que dizer-vos. Nicolau, para atenuar o constrangimento de Samara, completou. Cara Samara, se reconsiderastes tudo o que deixaste de fazer, arrependendo-vos dos valores que infelizmente desprezou, se o remorso e o arrependimento tocou-vos a razão, fazendo-vos refletir e desejar imensamente a mudança e a correção do que vos fizestes. Esta é a oportunidade de elevação que tendes. Aqui não há lugar para lamentações, e sim para o desejo de evoluir. Eu e minha amada Lavínia estamos aqui para apresentar-vos a nossa fraternidade, o nosso carinho e o nosso desejo em vosso progresso moral e espiritual. Estamos à sua disposição. Samara abraçou-os emocionada e, diante de tanto conforto, passou a sorrir, ansiosa por aprender e reparar suas faltas. Empenhou-se ao máximo, preparou-se por décadas e décadas no plano espiritual para as condições que sabia enfrentar na próxima reencarnação. Com a ajuda de Nicolau e Lavínia, ela superava todos os obstáculos que surgiam, dedicando-se incessantemente aos trabalhos oportunos. Após anos e anos de preparo, Nicolau e Lavínia partiram da colônia para o reencarne terreno, dispondo-se à dura tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Lavínia acompanharia Nicolau como sua amada fiel, esposa e amiga terrena, apoiando, incentivando e auxiliando na instrução de irmãos encarnados e desencarnados, amparando e esclarecendo a mediunidade dos companheiros que lhe fossem colocados à disposição. Caberia a eles o difícil trabalho de inserir e elucidar, no seio familiar junto aos parentes mais próximos, os preceitos espíritas, não deixando de perder as oportunidades de oferecer-lhes todo o embasamento necessário para o entendimento de tão nobres ensinamentos. Eles sabiam de antemão que receberiam como filhos duas criaturas maravilhosas, amáveis, companheiros, competentes e que se dedicariam à instrução e à orientação do semelhante, dos quais o casal receberia muito apoio, compreensão e colaboração. Ao saber dos planos reencarnatórios, o espírito Samara ficou felicíssimo, ao saber que teria os espíritos Nicolau e Lavínia como parentes próximos. Nicolau seria seu tio, e agora, já encarnado, recebera o nome de Alfredo. Era irmão de seu futuro pai, Honório. Lavínia, reencarnada, recebera o nome de Dora. Dora e Alfredo já tinham como bênção os dois tão esperados amados filhos, Dirceu e Júlio. Alfredo, presidente de uma organização de grupo espírita, edificava cada vez mais sua meta com os ensinamentos do espiritismo cristão. Por outro lado, Dora, dedicada mãe e companheira, ajudava-o com as noções basicamente espíritas na educação dos tão amados filhos que aproveitavam ao máximo tudo o que lhes era ensinado. Alfredo não era rico. Tinha de trabalhar muito para manter a família, porém parecia nunca se cansar. Era extremamente dedicado, não medindo esforços ao ensinamento do Evangelho e sua prática. Seu maior obstáculo era passar para seus irmãos, Honório, Silvia e Marta, o entendimento e a aceitação das explicações espíritas para os fatos da vida terrena. A mãe deles, Dona Filomena, católica, não interferia na educação religiosa dos filhos, deixando-os à deriva. Com o tempo, Honório casou-se com uma moça chamada Clara e receberam como primogênita Samara, a quem deram o nome de Camila. Tendo na memória o absoluto esquecimento do passado,
Alfredo e Dora tinham em seus corações a lembrança intuitiva e por isso muito se afeiçoaram à sobrinha Camila. Tempos depois, Camila teve duas outras irmãs, Cida e Vera, que eram gêmeas. Anos se passaram e quando Camila já era uma adolescente, ganhou outro irmão, Júnior. Nessa época, Honório e Clara passavam por inúmeras dificuldades financeiras e a situação parecia estar cada vez mais desesperadora. Alfredo, sempre prestativo, começou a dividir o que tinha com o irmão Honório. Seus pais, já velhos e sem possuir muitos bens financeiros, pouco podiam ajudar. As irmãs, Silvia e Marta, casaram-se e moravam em outra cidade. Quase não tinham notícias delas. Raramente escreviam ou enviavam algum cartão de Natal. O desespero tomava conta de Honório, que, não conseguindo nem mesmo pagar o aluguel, teve de se mudar para a casa de Alfredo, que sozinho passou a sustentar as duas famílias. Dora e Clara se dispuseram a fazer faxina em casa de família para ajudar no orçamento e na manutenção da casa, enquanto Camila e seus primos mais velhos, Dirceu e Júlio, se revezavam entre o horário escolar e os cuidados com os menores. Alfredo incentivava Honório, que já se deixava bater com a crise. Entretanto, por causa das dificuldades, Honório apresentava-se mais humilde e menos arrogante. Passou a frequentar o centro espírita do qual Alfredo era presidente, junto com toda a família. Alfredo e Dora passavam horas com os filhos e a sobrinha mais velha, Camila, contando-lhe crônicas e exemplos espíritas, e levando-lhes o espírito e o entendimento com os ensinamentos à luz do Espiritismo. O divino livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, era lido e estudado diariamente no lar de Alfredo, que fazia questão da presença de todos em volta da humilde mesa, a fim de que fossem expostos e estudados os tesouros sagrados nele contidos. Honório participava, porém distante daquelas vibrações harmoniosas que reinavam, pois estava bem desanimado. Saindo à procura de emprego diariamente, ele retornava desconsolado pelas portas que se faziam fechar à sua frente. Certo dia, quando o sol escaldante do mês de dezembro se fazia brilhar, radiante na imensidão azul, depois de horas numa fila imensa de desempregados à porta de uma firma, Honório revoltou-se diante da negativa feita às suas qualificações profissionais. Aflito e desorientado, passou a caminhar sem rumo. Depois de andar muito, chegou suado e todo desalinhado à praia de Copacabana. Ele tirou os sapatos e afrouxou a gravata, que já se desarrumara toda. Sentou-se na areia quente e ficou ali por bastante tempo, pensando em tudo o que acontecia e no que fazer de sua vida. Seu irmão não tinha obrigação de sustentá-lo juntamente com a esposa e 4 filhos. Alfredo mal ganhava para o sustento da própria família e ainda tinha de dividir com ele e os seus o pouco que havia. Algumas vezes nem ele mesmo entendia como conseguiam comer diariamente, nem se fosse uma só refeição. Mas alguns pensamentos monstruosos passaram a tomar conta dos sentimentos de Honório. A princípio pensou em suicídio. Em seguida acreditou não ser o suficiente. O melhor a fazer era acabar com a vida dos 4 filhos, que por sua causa estavam neste mundo, e com o da esposa, a qual sofria com aquela situação por culpa dele. Aí sim, depois disso consumado, ele se mataria, pois somente assim não deixaria suas obrigações para alguém. A caminho da casa de Alfredo, Honório começou a pensar em uma maneira de pôr um fim àquele sofrimento
e começou a tecer planos de como executar tal tragédia. Ele andava pela calçada de forma mecânica e instintiva, fazendo imperceptivelmente o trajeto de volta. Sem perceber, passando ele em frente a uma igreja evangélica, chamaram-lhe a atenção as palavras altas vociferadas pelo pastor que iniciava o culto naquele momento. Sem refletir, Honório entrou no templo religioso, acomodando-se em uma cadeira bem no fundo da igreja, e lá ficou extasiado. Aos chamados irritadiços do pastor, aos que se negavam a se entregarem a Deus, Honório despertou assustado, como quem acabasse de acordar. Em alto e bravo som, o pastor chamou novamente. Entregue-te a Deus, Pai Todo-Poderoso. Só Ele pode te salvar da maldição, da angústia, da insatisfação desse mundo pecaminoso. Se tu sofres, se estás passando por dificuldades, se estás desolado, entrega ao Senhor o teu coração e os teus problemas. Vem aqui na frente e entrega-te. Honório, com os olhos cheios de lágrima, não resistiu e caiu em pranto. O pastor, apesar da distância, percebeu seu desespero. Então, vendo-o inseguro e indeciso, passou a manipular suas palavras, dizendo coisas que lhe tocavam nos problemas íntimos, fazendo-o desabafar em desesperado choro compulsivo. Irmão, dizia, vem aqui e entrega a Deus os teus problemas e as tuas dúvidas. Deixa que o Senhor tome-te em teus braços e conduza-te ao conforto do que reservou a ti. O sofrimento não pertence ao homem, e sim ao demônio. Honório, levado por uma força sobrenatural, caminhou até a frente e, chegando próximo aos degraus onde ele estava, colocou-se de joelhos e pôs-se a chorar ainda mais. O pastor, dando gritos de glória e aleluia, era acompanhado pela multidão que junto vibrava feliz por ter entre eles mais um irmão que entregava a Deus o seu coração e seus problemas. No fim do culto, depois dos cantos e dos agradecimentos, o ministro Freitas procurou ter uma conversa em particular com Honório, pois o percebeu muito alterado e imensamente perturbado. Honório, recompondo as emoções e mais calmo, relatou suas dificuldades financeiras, profissionais e o transtorno que levava para a casa de seu irmão. Apesar de ele não reclamar, não tinha obrigações de arcar com tantas responsabilidades. O pastor Freitas ouviu seu desabafo com grande atenção e ficou profundamente chocado quando Honório relatou-lhe a perversidade desumana de seus pensamentos e desejos de exterminar-se juntamente com a família para pôr fim a tanto sofrimento. Irmão, disse com brandura, esses pensamentos não são teus. É o demônio que está falando aos teus ouvidos. O demônio é monstruoso e astuto, fazendo parecer teus os pensamentos que ele te transmite. Por outro lado, o irmão pode perceber que o anjo do Senhor foi mais forte, trazendo-o à nossa direção e guiando-o a entrar na casa de Deus e ouvir seus ensinamentos. Honório, por ter desabafado, estava um tanto mais tranquilo, porém pouco conseguia atentar às palavras de Freitas, que continuava a orientá-lo. O irmão pode ter certeza de que tudo vai melhorar em tua vida a partir de hoje e de agora. Há em nossa igreja inúmeros irmãos que eu sei vão empenhar-se em ajudar-te. Eu mesmo tomarei providências a esse respeito. Agora, porém, vou acompanhá-lo à casa de teu irmão para que te sintas seguros e chegue a salvo. Freitas acompanhou Honório até a casa de Alfredo, onde todos já estavam preocupados com a sua ausência, pois já se fazia noite. Honório, um tanto envergonhado, apresentou-o a seu irmão e à família. Educado, Alfredo convidou-o a entrar na humilde residência e ofereceu-lhe um refresco para abafar o calor.
No decorrer da conversação, Freitas contou quem ele era e o que havia acontecido. Relatou até mesmo as confissões que Honório lhe fizera sobre os pensamentos monstruosos de matar toda a família e se suicidar. Alfredo se resguardou de tecer quaisquer comentários para não julgar ou ser precipitado, ficando na expectativa. Freitas não foi embora enquanto não realizou, dentro daquele lar já tão iluminado, uma nobre e bela oração na qual vibrou muito positivamente para o bem-estar de todos. Alfredo ficou imensamente satisfeito por seu irmão ter encontrado, em hora tão difícil, uma criatura que o fizesse mudar de pensamento e sentimento, não importando a religião, mas sim o valor de sua atenção e a compreensão dos bons princípios. O pastor pediu ao Honório para ir à igreja bem cedo na manhã seguinte para tratarem de arrumar-lhe um emprego. Convidou também a todos para o próximo culto. Mais tarde, procurando Alfredo em particular, Dora se preocupou. Alfredo, não estou muito simpática à ideia de Honório ligar-se a esse pastor, comentou descontente. Não vejo motivo para preocupar-se, minha querida. Esse homem me pareceu ser gente de bem. Não observei nada de errado com seus desejos e devemos admitir que sua prece foi muito rica. Não é o pastor a quem me refiro. Desculpe-me a franqueza. Sei que tu muito desejas ajudar teu irmão, porém refiro-me a Honório. Não entendi, Dora. Tu poderias ser mais clara? Honório não acredita em Deus, muito menos em religião. Já percebeste isso? Quem sabe seja esse o caminho que o levará a aprender, entender e aceitar os ensinamentos do nosso irmão maior, que é Jesus? Mais uma vez, peço-te desculpa pela franqueza, Alfredo. Porém, duvido e ainda acredito que esse tipo de doutrina religiosa possa complicar ainda mais a vida espiritual de Honório e talvez até de sua família. Por quê? Não sei dizer, é só um palpite. Minutos de silêncio e Dora argumentou. Desculpe, meu amor, eu não queria que ficasse preocupado. Alfredo nada comentou. Entretanto, também sentia algo errado com a religiosidade tão repentina de seu irmão e em tudo que Honório pensara assumir em nome de Deus.